Oi! Hoje eu tô aqui para aquele momentinho de final do ano onde a gente começa o papinho, as conversinhas, o festival promessas. Eu quero compartilhar com vocês 10 livros que eu preciso ler até o final desse ano. Não tem esse negócio de, talvez eu leia. Todos esses livros fazem parte de projetos que eu quero concluir até o final do ano, de títulos que eu realmente não posso deixar passar de 2025. Eu sei que eu sempre faço esse tipo de vídeo. Normalmente eu cumpro alguns, mas eu não cumpro a TBR inteira. Mas esse ano eu estou comprometido com essa TBR. Eu quero terminar esses 10 livros até o final de dezembro. E tem livros gigantescos. Então, vou gravar e já vou partir ler. Já vou começar nessa TBR para não perder tempo. E um desses livros, inclusive, vai ser uma leitura conjunta que eu quero realizar junto com vocês. Então a gente vai passar aí os próximos 30, 40 dias lendo esse livro e depois a gente vem aqui para discutir numa live aqui no canal, tá? Então, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, seja muito bem-vindo. Eu posto conteúdo literário semanalmente, agora final de ano é aquela delícia, né, de produção de conteúdo, de canal literário, porque vídeo de melhores do ano, piores do ano, livros pro ano que vem. Então, se você quer ver toda essa farofada, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram e no TikTok, que eu também vou estar atualizando vocês sobre esse próximo projeto dessa leitura conjunta, que eu já vou explicar certinho. Então, para você não perder também nenhum comentário, nenhuma atualização, nenhum recado, nenhum aviso em relação ao nosso rolezinho aqui também, então não deixa de me seguir nas redes sociais fora aqui do YouTube, tá bom? Gente, eu estou, assim, eu montei uma TBR, é grande, tem alguns livros pequenos ali no meio, né, pra balancear, mas são livros que eu estou extremamente louco pra ler, tô com muita vontade de ler esses livros. São livros que eu já tava, basicamente, grande parte do ano de olho, alguns lançaram por agora, então finalmente vou ter a oportunidade de ler e compartilhar aqui com vocês. Mas vamos começar então. O primeiro livro para esse final de ano é o projeto que eu quero fazer com vocês então. Eu tô começando esse vídeo então com um convite para vocês lerem junto comigo, em parceria com a editora Plataforma também, o novo lançamento A Vontade de Muitos, que é o famoso, famigerado Will of the Many, que lá fora, gente, esse livro é bombadíssimo, é uma das fantasias mais bem faladas da atualidade. O pessoal que leu esse aqui é maluco por esse livro, todo mundo se rasga, e agora, inclusive no final do ano, tá saindo a continuação lá fora. Nossa, tá um surto assim, todo mundo comentando muito, todo mundo desesperado por essa continuação. E a gente recebeu então o primeiro volume da série, que é um bitelão, inclusive. E eu vou compartilhar a sinopse com vocês e depois eu falo sobre os detalhes, sobre como vão funcionar as datas, até quando a gente vai ter para ler, quando vai ser a discussão aqui no canal, tudo certinho para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. Fica o convite, por favor, vamos ler comigo A Vontade de Muitos agora em novembro e dezembro, tá? Mas esse livro basicamente é uma situação ali onde todo o mundo foi dominado por essa república. Essa república tem controle de tudo, é a República Catenana. E essa república ela tem esse poder que eles chamam de vontade, que é o nome mesmo do poder ali, né? Aí a gente tem o nosso protagonista, que inclusive, lendo a sinopse, vendo um pouco do discurso dele, ele me lembrou muito o protagonista de Fúria Vermelha, que é outro livro que eu amo demais. Inclusive, o protagonista, ele aqui nessa história, ele vai usar um nome falso, ele vai ser chamado de Viz, e ele ficou órfão, e ele vai entrar para uma dessas da academia mais prestigiada ali da República, e ele diz, assim, nesse começo da sinopse, que quando ele se formar, ele vai ceder todo o poder que ele adquirir, todo o conhecimento, todas as habilidades que ele aprender dentro dessa academia, ele vai ceder para a República, para ajudar o governo, né, para manter a paz ali no reino deles. Só que depois ele começa com uma outra conversa, que na verdade ele tá entrando nessa academia com outros motivos. Ele quer primeiro de tudo desvendar um assassinato e buscar uma arma ancestral, e com esses segredos ele quer na verdade provocar a queda da República. Então ele vai meio que se infiltrar ali nos esquemas da República, bem Fúria Vermelha mesmo, onde o Daryl lá ele se infiltra, né, no governo para derrubar os poderosos lá de dentro. Então aqui ele também vai se infiltrar na República para conseguir destruir ela e derrubar ela. E ele diz que ele nunca vai ceder à vontade dele, que é esse tipo de poder, energia, não sei ainda, né? Vamos ter que ler para descobrir, mas que ele jamais vai ceder isso pro império que matou a família dele. Então percebe-se assim que é um negócio meio por vingança, sabe? Ele obviamente vai ter que ser meio duas caras, ele vai ter que conquistar as outras pessoas dentro dessa academia. Eu adoro esse cenário de meio Dark Academia, de escola, onde
ele vai fazer amigos e fazer inimigos, mas ao mesmo tempo ele tem os seus próprios motivos ali, você não vai saber em quem você pode confiar ali dentro também. E mais do que tudo, fingir o tempo todo de que ele pertence a esse sistema opressor. Então, gente, como vai funcionar a nossa leitura da Vontade de Muitos? Já tá liberado se você quiser começar a ler, tá? Mas eu vou deixar um cronograma aqui na descrição pra vocês, uma imagenzinha no Drive, e eu vou postar no meu Instagram também, um cronograma completo de quantas páginas vocês precisam ir lendo até as datas específicas, mas a gente vai ter até o dia 17 de dezembro pra terminar e discutir a leitura da Vontade de Muitos, tá? Dia 17 de dezembro, às 7 horas da noite, 19 horas, vai ter uma live aqui no canal, onde eu vou comentar com vocês, a gente vai conversar sobre o livro, vai trocar as nossas impressões, vou falar o que eu achei, quero saber de vocês também. Então, basicamente, se vocês quiserem começar agora, já tem mais de um mês até o dia 17, mas oficialmente o nosso cronograma vai partir do dia 19, tá? De novembro. Você começando a sua leitura dia 19 de novembro até o dia 17 de dezembro, que é o prazo final da nossa LC, dá mais ou menos aí, eu sei que é um livro grande, mas ele dá mais ou menos umas 25 páginas por dia. Então, gente, é super fazível, tá? 25 páginas por dia é molezinha. Eu vou estar atualizando vocês semanalmente no meu Instagram, vou estar compartilhando de acordo as páginas, né? Vou sempre parar ali onde é a nossa meta do dia e semanalmente eu compartilho com vocês as minhas impressões e opiniões até então desse livro. Eu tô mega empolgado, eu tô muito feliz que eu fiz essa parceria com a plataforma, porque eu até tenho esse livro em inglês aqui na estante, que eu tava, nossa, antecipando a leitura dele há muito tempo, porque realmente, gente, esse livro é muito bem falado. Eu tô doido pra ler com vocês. Então, fica o convite, bora nessa, vamos ler A Vontade de Muitos, tá? Então, esse é o meu primeiro livro dos 10 que eu preciso terminar esse ano ainda. Eu vou colocando aqui na minha cestinha da TBR. Em seguida, a gente tem um livro que eu já tô pra ler ele desde o primeiro semestre, que é um livro que todo mundo fala que é muito maravilhoso. A Erika no Catarse sempre ficou recomendando ele pra mim. Aí teve uma vez que eu quis fazer um projeto de encontrar um livro que me faça chorar. E esse foi um dos livros muito recomendados por vocês, que ia me fazer chorar e tudo mais. Aí, recentemente, tava trocando ideia com uma pessoa muito especial pra mim, e ele disse que esse também foi um livro incrível. Então, assim, todo mundo recomendando esse livro pra mim, eu vou precisar ler ele até o final do ano, que é o Relatos de um Gato Viajante, do Hiro Arikawa. Aqui, pelo que eu entendi, a história é contada pelo ponto de vista do gato, tá? E não é ficção de cura, não é muito parecido com esses livros que a gente tem hoje em dia nessa temática bonitinha, com gatos e cafés, né? Ele é sobre um gato que ele tá viajando junto com o seu dono, e eles vão visitando vários lugares. Ele até lista aqui pra gente algumas pessoas que eles visitam. Melhores amigos de infância, do colégio, da faculdade, aí tem um fazendeiro, aí tem não sei quem lá. E o que acontece? Não se sabe o motivo da viagem, pelo menos é o que diz pra gente. A gente vai descobrir eventualmente porque o dono vai contando da própria vida pra gente entender melhor quais são as motivações dele de estar fazendo toda essa viagem, de estar revisitando todas essas pessoas. Dizem que é um livro muito tocante e, como eu falei, um livro que vai fazer chorar. Será que eu vou chorar? Não sei. Eu estou esperando, porque eu adoro livro que me causa emoções. E ele diz aqui que por meio desse percurso a gente vai descobrir como o amor de um gato por seu dono pode ser muito maior do que o esperado. É isso, finalmente vai vir aí, tá? Todas as pessoas que me pediram pra ler esse livro ao longo desse ano, eu não vou deixar passar. Aí, o próximo livro é a leitura conjunta desse mês lá do Catarse. O Catarse tá ferrado comigo, porque a gente tá lendo esse calhabaço que eu vou mostrar pra vocês. Aí vai ter A Vontade de Muitos também. Então, muito livro grande pra ler nesse final do ano. Mas, gente, eu vou encarar Sob a Redoma, do Stephen King. Assim, eu tenho as melhores expectativas para essa leitura, principalmente depois de ter encarado o Dança da Morte, o Novembro de 60 e alguma coisa lá, que são livros maiores, livros onde a gente sabe que o King pode dar aquela enroladinha famosa dele. Então, eu sobrevivi àquelas leituras e eu amei, são os meus livros favoritos aí do Stephen King. Então, eu me sinto preparadíssimo para encarar finalmente o Sob a Redoma. Aí, lá no Catarse, a gente tem uma leitura conjunta todos os meses, né? Para esse final de ano, como tem época de Natal e tudo mais, pessoal viaja, eu resolvi fazer uma leitura conjunta só, englobando os meses de novembro e dezembro, só que daí a gente deu um livro maior. E o livro escolhido pelo pessoal, que teve toda uma enquete e tudo mais, eles escolheram esse bitelão aqui. Então, vou ler sobre a Redoma. Eu tô com um pouco de receio com o final, porque dizem que o final é muito ruim. Até quem já superou o final, quem defende um pouco, assim, eu perguntei meio no off, e realmente falam que é um final bem complicado. Então, eu tô com medo em relação a isso, mas eu acho que pra mim, os livros de Stephen King, eles são muito mais sobre a jornada do que o destino, né? Já diria Brandon Sanderson. Eu acho que é muito mais sobre os personagens e as vidas de cada um, e o dia a dia, os amigos que nós
nós fazemos no caminho. Pra mim isso sempre importou muito mais, porque, por exemplo, Dança da Morte tem um final pavoroso, né? Mas eu achei esse livro incrível, maravilhoso, justamente pela jornada, por que vai acontecendo ao longo da leitura. Eu acho que aqui não vai ser diferente, principalmente porque vai ser toda essa coisa de uma cidade, né? Que ela tá debaixo dessa redoma que surge do nada. Então eu tô prontíssimo pra ver fofocaiada de cidade e de personagens caricatos ali e exóticos, de diferentões dentro desse ambiente. É isso que eu tô esperando. Não sei se vai ser, não sei se é isso que vai me entregar, mas eu acho que vai ser mais um marco na minha vida literária com o Stephen King. E eu não sou o maior leitor dele, eu já li uns 10, 15 livros, mas o homem tem muito livro, né? Não é algo que eu pretendo, assim, fazer, tipo, projetinho de ler todos de Stephen King, ler na ordem, mas eu tenho a minha wishlist, assim, de livros dele que eu queria ler. Ano que vem eu quero muito começar toda essa série que tem a Holly, né, que é o Outsiders. Eu quero ler Torre Negra, e também eu já fiz toda uma listinha de livros paralelos com Torre Negra. Então, eu tenho os específicos que eu gostaria de terminar, e esse aqui é um deles, mas eu quero fazer esse aqui esse ano ainda. Falando de autores que eu quero dar os meus checkzinhos aí na lista, eu também quero voltar, retomar pro universo de Fundação do Asimov. Só que, o que acontece? O Asimov, essa série da Fundação é complicada, porque tem uma trilogia original, depois tem 2 livros que se passam depois e 2 livros que se passam antes. Eu já li a trilogia e um livro que se passa depois. Lembro de alguma coisa? Nada. Então, eu pensei assim, como eu já tive a minha experiência na ordem de publicação, quem sabe agora eu não releia na ordem cronológica. Daí eu pego os 2 que se passam primeiro, releio a trilogia e termino depois os outros 2 que se passam depois. Então, o primeiro na ordem cronológica, muito confuso isso, mas é o Prelúdio à Fundação. Esse aqui, gente, se você nunca leu Fundação, não é pra começar por esse, tá? Começa pela trilogia original mesmo. Até porque esses livros paralelos, antes e depois, eles foram escritos depois da publicação de Fundação. Então, a ordem de publicação realmente é melhor. Mas como eu já sei mais ou menos ali o que acontece, eu não vejo problema em recomeçar a série dessa vez pela ordem cronológica. O que eu tô esperando? Ser muito bom. Basicamente, o Fundação, eu acho ela uma série, são livros muito inteligentes, não são livros difíceis de ler, tá? Não são livros intimidadores. É muito sobre esse espaço intergaláctico e de políticas intergalácticas. É muita coisa política, é gente sentada discutindo coisas, não tem muita ação no geral. É mais sobre personagens sagazes e inteligentes e diálogos, mas eu acho que é muito encantadora a forma como o Asimov faz. Você se sente muito inteligente lendo. E tem, assim, eu nunca vou esquecer, acho que uma das melhores reviravoltas do mundo literário, assim, que eu já li na minha vida foi o final do terceiro de Fundação, onde a gente descobre sobre um grupo lá, um negócio, tá? Que eu não vou dar detalhes. Mas, nossa, maravilhoso. Eu quero muito passar por essa experiência de novo. Mas pra reler, eu já vou matar numa cajadada só, né? Os livros que faltam. Então, Prelúdio à Fundação vem aí. Que também é bem longo, tá? Tem 500 páginas e a fonte é Arial 1. Aí, eu tô, assim, seguindo mais ou menos, tentando cumprir uns desafios que tem lá no Goodreads. Lá no site, tem uma seção onde tem os desafios de você ler um livro todo mês do ano, mais uns outros desafios extras ali, mas tem uma seção dentro dessa seção de desafios onde tem temáticas específicas para você ir lendo e conquistando as suas medalhinhas ali dentro do Goodreads. E eu já completei quase tudo, faltam 4 ou 5 medalhinhas, então o Vontade de Muitos, inclusive, vai completar um desses desafios. O Livro do Gato lá, do Viajante, também vai completar um. Aí tem um desafio que saiu agora nesse final de ano, que é justamente você ler um livro curto, um livro até de 200 páginas, se eu não me engano, 250. E não é qualquer livro, tá? Eles lançam esse desafio e tem uma lista de livros que se enquadram. Só de você marcar que você leu algum livro específico daquela lista, ele já te dá a medalhinha, já completa o desafio. É bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E daí, nesse de livros curtos, eu tava olhando, vendo o que eu tinha na minha estante, o que eu poderia ler. Eu também, assim, é curto, mas 250 páginas pra mim já começa a ser médio, não é tão curto assim. Aí eu tentei achar o menor livro da lista, que é esse aqui, que inclusive tem em português, que é o Como é para Você, da Sophie Kinsella. Não fazia ideia da existência desse livro. Ele lançou em fevereiro desse ano, ele tem 128 páginas. Ele é super curtinho, ele é ficção, mas pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu pesquisei aí, é o livro onde a Sophie Kinsella mais se coloca dentro da história, mais das experiências vividas e da personalidade dela tá derramada ali na protagonista e nas coisas que a protagonista vai passar. Tanto que na sinopse a gente vê que a protagonista é uma escritora muito famosa, uma autora bem sucedida de romances, né? É justamente o que a Sophie Kinsella é. Não é uma autobiografia, tá? Não é um livro de não ficção, mas tem bastante desses elementos. E ela acorda numa cama de hospital sem
se lembrar quem que ela é. Ela vê que ela tem um marido do lado dela, mas assim, ela não tem lembranças disso. Aos poucos, ela vai recuperando essas memórias. Então eu acho que vai ser um livro muito mais introspectivo, muito mais essa coisa do drama, enquanto a gente, como leitor, né, vai lembrando junto com ela da própria vida dela. Enquanto nesse meio tempo, assim, que ela vai lembrando, ela vai precisar reaprender a falar, a escrever, a andar, tudo assim, foi um negócio bem hard mesmo. Aqui na sinopse ele diz que o livro é narrado em cenas curtas. O que eu vou confessar pra vocês, eu não curto muito não, tá? Eu sou um dos poucos defensores de capítulos longos. Eu não gosto muito de capítulo curto, sendo muito sincero. Eu gostava no passado, hoje em dia não tanto mais. Mas que nessas cenas curtas, eu acho que vão ser pequenas lembranças, né, que vai tendo ali. Vai ser uma tentativa de responder a perguntas difíceis enfrentadas por qualquer pessoa perdida no labirinto do luto. Então também vai ter toda essa temática. Eu acho que vai ser um livro pesado, um livro triste, com desgraceira, com gente sofrendo do jeito que eu amo. Do jeitinho que, ó, que sabor. Então, quero muito ler esse e eu já aproveito e já completo o meu desafio lá. Aí, como eu falei pra vocês, eu lancei uma enquete lá no Catarse pra gente escolher a nossa leitura conjunta do final do ano. Teve um livro que ele também teve bastante votos, ele ficou em segundo lugar. O que eu fiz? Eu também resolvi colocar ele como leitura conjunta. Então vou ter 3 leituras conjuntas esse final de ano. O Sob a Redoma, o A Vontade de Muitos, que vai ser junto com vocês, tá? Gente, é aberto pra todo mundo, tá? A Vontade de Muitos, você não precisa ser do Catarse, não precisa assinar nada, é gratuito. Vocês podem participar, pode participar. Todo mundo tá convidado, tá? E essa terceira leitura conjunta, então, vai ser com o pessoal do Catarse também, já tem grupinho e tudo lá. Inclusive, gente, vocês querem participar dessas leituras comigo, quer me acompanhar em Sob a Redoma, quer me acompanhar nesse aqui que eu vou mostrar pra vocês? Entra no meu Catarse. O link tá aqui embaixo pra vocês, é meu clubinho do livro, que é pago, mas é uma forma de você ajudar o meu trabalho, tá? Pra eu conseguir sobreviver de YouTube. Então a gente vai ler, eu vou mostrar pra vocês, mas tem capa em português, que é o Imperador Goblin. Eu tenho essa edição aqui, toda banhada no ouro. Mas o editor vai deixar aqui na capa o Imperador Goblin Céu pela Morro Branco. Eu tô muito empolgado pra ler esse livro, porque apesar de que eu não gostei muito da nossa edição, da nossa capa, achei ela meio feinha, esse livro é aclamadíssimo lá fora também. É sobre um Goblin mestiço, e ele assim, nunca foi muito de fazer parte da família dele, que é a família real. Existiu esse imperador, e ele passou meio que exilado dessa vida de império e tudo mais. O imperador tinha outros filhos, todos esses filhos ali já estavam preparados para serem sucessores caso alguma coisa acontecesse, só que o que aconteceu? O imperador e os 3 filhos morreram. Morreu todo mundo, só sobrou esse filho mestiço pra ficar no trono, que é justamente o Goblin, né? Então, ele, de repente, se vê jogado dentro desse palácio, tendo que ser imperador de um país inteiro ali, não sei, né, como que vai ser, tendo que aprender política, tendo que aprender todas as artimanhas ali, recebendo proposta de casamento arranjado, vai estar cheio de gente bajulando ele, mas com segundas intenções. Ele vai ver que tá rolando ali uns planos pra depor ele também, aproveitar que ele é uma pessoa fraca, né, que ele é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de como lidar com um reino, de como ser imperador, então vai ter muita gente ali por trás causando, então intrigas em corte com elementos políticos. Gente, que delícia! Essa sinopse, ela foi feita pra mim, entendeu? Esse livro, ele foi escrito pra mim. Então, eu gostei muito que o pessoal animou também lá no Catarse, né, e eu vou estar lendo este livro até o final do ano junto com o pessoal também, a gente vai discutir, mas eu trago as minhas opiniões pra vocês, assim, que eu ler isso, o Imperador Goblin. O próximo livro, ele se encaixa também em um dos desafios do Goodreads. Se eu não me engano, é um desafio sobre herança espanhola, alguma coisa assim. É sobre uma outra cultura lá que eu não vou lembrar agora, gente, os detalhes. Mas um dos livros que estavam lá na listinha, que ele acabou de sair aqui, inclusive, é O Lado Selvagem, da Tiffany McDaniel, que inclusive esse livro tá muito bonitão. É um livro de thriller, ele é dessa coleção do Elas, da Dark Side, né, que tá publicando livros de suspense policial, escritos por autoras mulheres, né, famosas. E esse livro aqui é basicamente sobre 2 irmãs, elas são gêmeas, a Arcade e a Daffodil. Elas nasceram com 1 minuto de diferença ali entre uma e outra, e elas moram nessa pequena cidade rural. Thriller em cidade rural pra mim também já é uma delícia, eu sempre amo. Pode ser a coisa mais clichê, mais farofa que for, mas eu amo essa ambientação. E essa cidade é muito estranha, esse clima de cidade pequena e estranha de thriller também, né? A sinopse
ela diz pra gente que existe alguns fantasmas geracionais ali dentro da família dessas duas meninas. Assim, a gente vai descobrindo, obviamente, né, aos poucos, se existiu algum tipo de trauma, alguma coisa muito pesada ali nessa família, mas isso fez essas duas irmãs gêmeas se aproximarem bastante. Até que um dia começam a morrer pessoas e aparecerem corpos ali no lago. Vai aparecendo, tipo assim, um atrás do outro, sabe? Inclusive amigos e pessoas próximas dessas protagonistas. E basicamente vai partir daí o mistério. Vai tentar descobrir o que tá acontecendo, se algo do passado, tanto da família dela quanto da cidade, tem alguma coisa a ver, quem é essa pessoa que tá matando, enfim. Thriller Investigações. Tá, gente? Também esse livro é super bem avaliado. Eu só ouço elogios sobre ele. Eu tô muito, muito empolgado pra ler. E ele foi a minha escolha justamente pra completar esse desafio do Goodreads. Tem um outro livro da Dark Side também, um outro thriller, que ele inclusive chegou pra mim junto com esse livro. Eu recebi uma caixinha da Dark Side com vários livros do Elas e eu me interessei bastante por esse porque ele é pequeno, que é o Chame por Andrea. Ele é bem fininho. Essa autora também eu já ouvi falar algumas coisas sobre ela, também vários elogios, mas aqui 3 mulheres foram assassinadas pelo mesmo cara. Beleza, até aí tudo bem. Como que ele fez? Ele atraía essas mulheres através da internet e se oferecendo ali, se mostrando como um cara solteirão. E, enfim, atraía elas pra esse negócio de vamos sair no encontro. Tentava chavecar ali e depois matava essas mulheres. Só que a sinopse ela é muito sinistra, assim, ela não fala muito pra gente. O que diz é que essas mulheres voltam pra assombrar esse cara. A sinopse, inclusive, ela diz que, apesar dessas mulheres estarem mortas, elas não se foram. Elas se encontraram e elas vão encontrar uma forma de parar ele. Eu não sei se isso vai ser no âmbito sobrenatural, se essas mulheres morreram de fato, se elas são fantasmas, se elas vão voltar pra puxar o pé dele, sabe? Não sei o que vai acontecer, mas isso me intrigou bastante. Essa aura de mistério, de... Sabe, tipo, eu nem li o livro, eu já tô me perguntando, eu já tô querendo saber. Então isso me intrigou bastante. Então Chame por Andrea vai ser uma das leituras que eu vou fazer também. Aí, gente, o próximo livro é uma coisa que eu tô muito feliz que esse livro tá chegando aqui pra gente. Esse livro tá nos charts, hein? Esse aqui tá New York Times pra cima e pra baixo, não sai do topo do New York Times. Eu tô vendo em todo lugar também, que eu vou mostrar a minha edição pra vocês aqui, que é esse aqui, ó, Dungeon Crawler Carl, do Matt Dinniman. Mas esse livro tá sendo lançado aqui pela HarperCollins, que é o Carl Explorador de Masmorras. Vou deixar a capinha aqui pra vocês também. Não só a HarperCollins tá trazendo esse livro, tá trazendo a continuação também. É uma série grande, tá? São 6, 7 livros aí, mas assim, todo mundo fala que é uma delícia de ler, que você quer ler um atrás do outro. Então já tá vindo os 2 primeiros. Gente, de uma vez, assim, pela HarperCollins. Inclusive, quando começou a pré-venda, os e-books estavam tipo R$15. Eles colocaram super baratinho, assim, também, pra todo mundo comprar, todo mundo se empolgar aí com a série. E eu, com certeza, tô empolgadíssimo, porque essa série, ela vai ter elementos nerds e de coisas que eu gosto, principalmente videogame. Basicamente, aqui tem um cara muito normalzão, ele tá vivendo a vida dele ali, até que a Terra é invadida por esses seres extraterrestres aí. Eles, basicamente, vão destruir toda a Terra e eles oferecem pro protagonista: você tem 2 opções, meu querido. Ou você é destruído, um beijo, tchau, paz e bênção, ou você pode participar do nosso reality show. Eles vão trazer esse cara pra essa competição onde ele tem que sair vivo, ele tem que passar por essas masmorras, por esses vários ambientes perigosos, cheios de monstros e tudo mais. Parece ser uma sinopse, primeiro, muito doida, né, muito específica, muito nichada, mas falaram que a forma como o autor faz é super divertido. E ele é baseado bastante nessa coisa do Dungeon Crawler, né, que tem até no título original Dungeon Crawler Carl, que é um estilo de jogo, basicamente um negócio meio Zelda, assim, onde você tá dentro de masmorras e você mata os bichinhos, aí você passa pra sala seguinte, aí você mata os bichinhos, você desce pra uma outra sala, você encontra um baú com algum item. Então esse estilo de jogo vai ser basicamente o que ele vai passar aqui, só que aqui, se eu não me engano, é uma torre com vários andares, assim, então cada andar ele vai passar por peripécias diferentes. Ele vai estar acompanhado, no meio de tudo isso, de uma gata, e eu não sei se essa gata fala. Isso aqui eu tô tirando da minha cabeça. Essa gata que falam que é muito engraçada, inclusive. Na verdade, é a gata da ex-namorada dele. Que o nome dela é Princess Donut. Princesa Donut. Amei. Assim, eu acho que vai ser aquela coisa meio... Não farofa, mas esdrúxula, assim, que chega a ser muito engraçado e muito divertido. Eu tô super empolgado pra esse livro, gente. Principalmente porque eu gosto de videogame, eu gosto dessa coisa do Dungeon Crawler. Pelo que eu tenho ouvido falar, que o autor é muito criativo na execução dessa ideia. Não é a forma como a gente acha que vai ser executado. E eu tô muito feliz também que veio aqui pra gente já o primeiro, já o segundo. Se você gostar do primeiro, você já leu o segundo. E daí a gente vai guardando
ler nos próximos. Mas pelo menos já tem os 2 primeiros da série. Então, essa vai ser a minha penúltima leitura desses 10 livros aí até o final do ano. O último livro, que eu não tenho ainda porque ele não foi lançado, ele vai ser lançado mês que vem. Gente, é óbvio que é um Brandon Sanderson, né? Se Brandon vai lançar um livro no ano, eu vou ler esse livro naquele ano. Não tem nem dúvidas. Então, Brandon Sanderson agora em dezembro vai lançar um que chama Tailored Realities. Tailored Realities. Esse é um livro de contos, tá? Não é um livro normal, é um livro paralelo aí. Ele não é da Cosmere, não faz parte do universo de Mistborn, Caminho dos Reis, toda aquela coiseira, não. Ele é um livro de contos, que é uma coletânea de pequenos contos que o Brandon foi lançando ao longo da vida dele. Então tem vários contos antigos, tem um conto, se eu não me engano, que é do universo dos Executores, do Coração de Aço, tem um conto de Skyward também, eu acho, enfim, são vários continhos, várias histórias avulsas, tem uma história de policial, um thriller também, que ele escreveu eventualmente alguns anos atrás. Ele juntou tudo isso num livro só, porque realmente só tinha avulso, só tinha e-book, aqui ele se tinha que garimpar pra achar essas histórias mais esquecidas do Brandon Sanderson. Ele juntou tudo e ainda escreveu, acho que mais uns 4 ou 5 contos novos pra esse livro. Pelo que eu tava vendo, eu só li um deles ou nenhum. Não lembro agora, não lembro da lista de contos exatos, mas pra mim vai ser muito novidade também. Eu não li quase nada daquilo ali. E eu tô muito empolgado. Vai ser uma coisa boa, assim, sair também um pouquinho do negócio da Cosmere e ler coisas fora, né? E histórias um pouquinho mais curtas também. Eu nem sei se eu vou terminar esse livro esse ano. Talvez eu leia alguns contos só, se não der tempo. Eu leio mais alguns outros contos ano que vem. Também não tô com desespero, assim. Mas eu queria, com certeza, pelo menos começar o Tailored Realities, porque eu amo Brandon Sanderson e eu preciso ler esse homem. Sempre que tem livro novo dele. E, basicamente é isso. A gente chega ao final, então esse é o 10º livro da minha listinha. Eu tentei ser muito simples aqui. Eu falei, eu vou fazer uma lista de 15, 20 livros, mas também vamos ser realistas, né? Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo isso. Eu queria ter um dos desafios do Goodreads, que é você ler mais livros do que você leu ano passado. O que pra mim é muito difícil, porque ano passado eu li 94, se eu não me engano, e esse ano eu li 70. Então, além desses 10, eu tava pensando em dar uma enrolada, pegar uns quadrinhos. Quero ler o Monster, que é um mangá muito elogiado. Aí essas coisas eu vou intercalando ali pra dar volume nas minhas leituras, pra ver se eu consigo bater o número de livros lidos no ano passado pra esse desafio. Mas aí, sem surto, sem desespero, se eu não conseguir, eu não vou morrer, não. Mas eu queria muito. Então, inclusive, eu já deixo aqui um spoiler pra vocês, tá? Que vai vir aí uma maratona em dezembro. Maratona de final de ano, da gente tentar bater as metas, de correr atrás das nossas metas, tirar o atraso aí dos livros que ficaram pendentes. Vai ter uma maratona bem legal. Eu tô preparando pra vocês agora em dezembro. É algo novo, eu nunca fiz maratona em dezembro, eu sempre faço em janeiro, mas dessa vez eu vou tentar mudar um pouquinho o formato. Vocês sabem que esse ano também a maratona a gente fez umas 100 desafios, onde foi só focado em páginas, então eu tô querendo testar coisas novas, ver o que funciona, ver o que não funciona. Se você tiver alguma ideia, algo que você quer que tenha nessa maratona também, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, beleza? Esse é o vídeo, gente. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui comigo. Você acha que eu vou gostar? Você conhece o meu gosto aqui pelo canal, as coisas que eu costumo gostar ou não? E diz o que você acha. Se pra você ler algum desses livros funcionou ou não funcionou, também comenta aqui que eu vou adorar saber. Mais uma vez, fica o convite, gente, vamos ler junto comigo, à vontade de muitos. A discussão é só dia 17 de dezembro, dá tempo, compra o seu livro, pega o seu e-book também, se for o caso, se não quiser o livro físico, e eu tô contando com a participação de vocês, que eu acho que vai ser muito, muito legal. Eu não costumo fazer muitas leituras conjuntas aqui no canal, é bem esporádico, a gente faz em maratona, a gente faz aqui e ali, mas depois do Clube do GF nunca mais teve muito disso, então eu tô querendo testar, ver como que vai funcionar, a gente fazendo leitura conjunta aqui junto e quem sabe trazer novas leituras, porque era muito divertido fazer as lives aqui com vocês pra discutir os livros que a gente lia junto. Todos os livros que eu li junto com vocês foram muito memoráveis pra mim. A gente leu Como Se Fôssemos Vilões, a gente leu um do Frederick Beckman, da avó Pede Desculpas, a gente leu Os Quatro Ventos e foram, nossa, experiências sensacionais. Então, vai depender da participação de vocês pra eu analisar também se vocês estão empolgados aí comigo pra gente ler junto, beleza? Vou deixar meu link da Amazon aqui embaixo se você quiser comprar à vontade de muitos, mas quer comprar qualquer outro livro mencionado nesse vídeo ou qualquer outra coisa, você usa o meu link da Amazon, eu recebo uma pequena comissão, é uma forma de você me ajudar. Mais uma vez, fica o convite para você vir participar do Catarse, onde a gente tem os nossos projetinhos mensais, todo mês tem leitura conjunta, a gente tem o nosso grupinho, o pessoal recebe vídeo antecipado, vídeo extra, tem sorteio de livro, tem um monte de coisa bacana, você tá mais próximo de mim, tá por dentro dos bastidores do canal, tá por dentro um pouquinho da minha vida pessoal também, que eu sou muito boca de sacola, eu conto tudo lá no Catarse, então se você quer estar mais próximo, uma forma de você super me ajudar é você assinando meu Catarse, o link tá aqui na descrição. Mas também, eu sou muito grato se você assistiu esse vídeo até o fim. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês. E tchau!